Quero te contar sobre a manhã em que não consegui dar uma laranja para uma mulher que estava com sede. É aí que essa história começa. Não na dívida, não no envelope, não no que aconteceu depois. Começa numa terça de outubro e uma laranja e uma mulher, eu, que tinha tantas laranjas que as empilhava em pirâmides e mesmo assim não conseguiu dar uma. Meu nome é Marlene Souza. Tenho 61 anos. Vendo frutas na feira do produtor de Campinas há 26 anos. Manga da região de Jaboticabal, morango de Atibaia na primavera, maçã gaúcha no outono, laranja de Araraquara e matão o ano todo. Conheço todo feirante da minha fileira e boa parte das fileiras em volta. Sei quais compradores pagam em dia e quais fazem você esperar. Sei quais caminhoneiros de atacado cortam caminho e quais não. Estou nessa feira há mais tempo do que alguns dos outros feirantes têm de vida. E na maioria das manhãs ainda sou a primeira a chegar. Estou te contando isso para você entender que tipo de pessoa eu era. Não uma pessoa preguiçosa, não uma pessoa descuidada. Não uma pessoa que não trabalhava. Uma pessoa que tinha fechado. Preciso te contar de onde eu vim antes de contar o que aconteceu, porque a história de como cheguei a Campinas é parte do que a história é. Nasci em Bambuí, Minas Gerais, em 1963. Meu pai era tropeiro, depois virou pedreiro quando os tropeiros foram acabando. Minha mãe cuidava da casa e dos 6 filhos e também ajudava na venda de legumes na feira local, toda quarta-feira de manhã cedo, com um toldo de lona azul que meu pai tinha feito. Era a família que acreditava no trabalho do mesmo jeito que algumas famílias acreditam em religião, absolutamente, sem questionar, como a coisa que fica entre você e o que o mundo pode fazer com você. Vim para Campinas com 22 anos. Minha prima estava aqui e conseguiu emprego para mim num depósito de hortifruti na Avenida Moraes Salles. Aprendi o negócio por dentro, a sazonalidade, o que estava passando do ponto, como negociar com o atacadista. Aprendi olhando e perguntando e errando e corrigindo. E encontrei o Osvaldo. Ele era baiano de Vitória da Conquista, filho de pedreiro. Pedreiro ele mesmo, por um tempo antes de descobrir que sabia vender tão bem quanto construir. Estava em Campinas há 3 anos, quando a gente se conheceu já com uma barraca de verduras, numa feira de bairro, economizando com a disciplina específica de quem já decidiu exatamente para o que está economizando e não vai se distrair disso. Ele era paciente de um jeito que eu achava estranho. Sou impaciente. Continuo sendo, é meu caráter básico. E o Osvaldo era o tipo de homem que esperava pela coisa certa, sem agitação. Esperou 3 anos por um ponto na feira do produtor. Ficou estudando a feira, aprendendo, juntando dinheiro. Não tentou forçar. Eu gostei disso dele imediatamente. A gente brigava às vezes sobre o ritmo. Eu queria ir mais rápido, ele queria fazer certo. Mas era briga boa, do tipo que chega na resposta certa mais rápido do que qualquer um de nós chegaria sozinho. Casamos em 1991. Em 1993 já tínhamos a primeira barraca. E por 12 anos fomos juntos uma coisa completa. Não sabia o quanto eu dependia das qualidades específicas dele, a paciência, o calor com as pessoas, o jeito de fazer todo mundo se sentir visto, até essas qualidades sumirem e eu ter ficado só com as minhas. Minha eficiência, minha impaciência, minha capacidade de resolver o problema imediato e fechar a porta em tudo o mais. Antes de continuar, me faz um favor. Escreve nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber até onde esse testemunho está chegando. E antes de fechar esse vídeo, vai no primeiro comentário fixado e entra no link que compartilhamos lá. Temos algo muito especial esperando por você. Eu era evangélica.
Não de nome, não só de família, de coração, de compromisso, de vida. Tinha me convertido aos 17 anos numa igreja Assembleia de Deus, em Bambuí, numa tarde de domingo com chuva fina lá fora e o pastor Benedito pregando em voz alta sobre o Espírito Santo. Me batizei nas águas 2 anos depois. Por mais de uma década, servi no ministério de louvor. Tocava pandeiro, às vezes cantava, ajudava a organizar os cultos de quarta e domingo na IAD de Sumaré, onde a gente frequentava depois que chegamos a Campinas. A Bíblia era minha âncora. A oração em nome de Jesus era o único endereço que eu conhecia para falar com o céu. Preciso te contar isso antes de contar o resto. O Osvaldo morreu há 18 anos, tinha 51. Uma hemorragia cerebral, sem aviso, numa quinta de manhã. Estava na feira. Estava carregando um caixote de pêssego do caminhão para a barraca, a mesma coisa que tinha feito centenas de quintas de manhã, e sentou no parapeito da entrada e não levantou mais. Preciso te contar quem o Osvaldo era, porque essa história não faz sentido sem ele. Era um homem que conversava com todo mundo, do jeito mais simples que eu consigo dizer. Todo cliente que vinha à nossa barraca, o Osvaldo sabia o nome e sabia alguma coisa específica. O nome dos filhos, o bairro, o que a pessoa estava cozinhando no fim de semana. Ele lembrava das coisas. Tinha o tipo de memória para pessoas que fazia as pessoas se sentirem lembradas, o que é mais raro do que parece. Eu ficava ao lado dele na feira e o observava com os clientes e pensava: ele está genuinamente contente de ver essa pessoa. Todas elas. Eu não era assim nem naquela época. Eu era a que sabia os preços e os fornecedores e qual fruta valia comprar naquela semana e qual não valia. Era boa no trabalho. O Osvaldo era bom nas pessoas. Juntos éramos uma coisa completa. Depois que ele foi, eu era metade de algo que precisava estar inteiro para funcionar e não sabia como ser a metade que não era. Continuei com a barraca mesmo assim. O que mais eu ia fazer? Era tudo o que tínhamos construído. Nossos 3 filhos tinham crescido vindo para essa feira nos sábados de manhã, sentados no caminhão, enquanto a gente descarregava, comendo a fruta amassada que não conseguíamos vender. Meu filho Márcio uma vez comeu 11 ameixas numa manhã e passou a tarde em situação considerável, e o Osvaldo e eu ríamos disso por anos. A feira era o cheiro do Osvaldo e o riso do Osvaldo e o jeito que ele empilhava tomate em espiral, uma coisa que os clientes paravam para olhar antes de comprar. Tentei fazer o espiral por 18 anos e nunca acertei, então continuei. 6 dias por semana, 4 da manhã para começar a carregar na feira às 6, terminando às 3 ou 4, em casa e dormindo às 9 para recomeçar amanhã. E o que não entendi foi que, sem o Osvaldo sendo a metade humana de nós, eu estava lentamente me tornando só a metade do trabalho. Menos uma pessoa e mais uma função. Eficiente, capaz, fechada. E em algum ponto, nesses 18 anos, peguei dinheiro emprestado que não devia ter pegado. Não de uma vez. A primeira foi uma emergência de refrigeração. Janeiro, um carregamento de manga no caminhão, tudo prestes a estragar no calor de Campinas. Precisava de R$ 2.000 até a manhã seguinte, e o banco ia demorar 3 dias úteis no mínimo. Um homem da feira, chamado seu Eurico, fazia empréstimos informais para comerciantes da região há anos. Todo mundo sabia do seu Eurico. Não todo mundo tinha usado, mas todo mundo conhecia os termos básicos. Ele movia rápido, queria a porcentagem dele todo mês, esperava ser pago quando ele dizia para pagar. Usei. Paguei aquele em 6 semanas e me disse que era a última vez. Na primavera seguinte, uma disputa com um fornecedor segurou um carregamento e perdi 2 semanas de estoque
e usei o seu Eurico de novo. Depois um inverno que foi lento e eu estava curta no leasing do equipamento. Cada vez eu me disse que era a última vez e cada vez alguma coisa saiu errada. O seu Eurico estava sempre lá e o seu Eurico movia rápido, e o alívio de ter o problema imediato resolvido era suficiente para me impedir de olhar com muita atenção para os termos ou para o total. Ao longo de 7 anos, as pequenas emergências tinham se composto em alguma coisa que eu tinha parado de olhar diretamente. Eu tinha um caderno espiral com os números, sabia que o número estava lá. Eu simplesmente parei de abrir naquela página. 3 dias antes do prazo do seu Eurico, abri naquela página. R$ 104.000. O seu Eurico e eu não tínhamos contrato formal. Não estava empapelada oficial. Eu tinha sido tola o suficiente para deixar isso continuar por anos sem corrigir. E quando entendi as implicações disso, era tarde demais para corrigir sem a cooperação do seu Eurico, e o seu Eurico não ia cooperar naquele momento específico. O que ele tinha me dito na sexta anterior, no escritório dele na Avenida Norte-Sul, com aquela voz educada de quem já teve essa conversa antes e sabe como ela vai, era que precisava do saldo zerado até o final do expediente de sexta ou a gente ia precisar conversar sobre outras providências. Eu tinha trabalhado em feiras de produtor por 3 décadas. Sabia o que outras providências significava para uma barraca e seu estoque e seus anos de relacionamento com clientes. Eu tinha 3 dias, guarda esse número. Não 3 semanas, não 3 meses. 3 dias para encontrar R$ 104.000 que eu não tinha e não conseguia tomar emprestado em nenhum prazo que teria importado. 3 dias. Estou te contando isso para que, quando o envelope chegue, você entenda o que ele chegou. Quero te contar quem eu era naquela terça de outubro. Eu orava. Tinha feito isso toda a minha vida adulta. Falava as palavras, me ajoelhava, fechava os olhos. Era mulher evangélica que orava todo dia e não tinha, em 18 anos, sentido nada do outro lado dessas orações. Quero ser honesta sobre isso porque importa para o que vem depois. Não era hipócrita na prática. Acreditava em Deus, do jeito que os 18 anos de sobreviver depois do Osvaldo me exigiam acreditar em alguma coisa. O mundo era difícil demais para ser puramente acidental, específico demais nas suas dificuldades para ser aleatório. Acreditava, orava, mas orava do jeito que você mantém um hábito que não examina mais, do jeito que você faz alguma coisa tantas vezes que o movimento vira automático e o interior do movimento esvazia. Dizia as palavras. Não esperava nada do outro lado. Assumia, sem nunca conscientemente decidir assumir, que a transação ia numa direção. Eu realizava a oração era registrada, e isso era suficiente. Tinha tratado Deus como contador por 18 anos, não como pessoa, não como alguém que pudesse ter alguma coisa para dizer de volta. Não tinha chorado desde o velório do Osvaldo, nem uma vez. Tinha me dito que isso era força, não era gentil com as pessoas. Estou dizendo isso claramente porque não era uma mulher gentil nesse período da minha vida. Deixa eu te contar quem estava nessa feira, porque o contraste importa. Dona Cida ficava 2 barracas à minha direita. Era cearense, de Juazeiro do Norte, na casa dos 55, redonda e calorosa e eternamente animada de um jeito que eu já achei irritante e aprendi a entender que não era afetação. Fazia tapioca e cuscuz e bolinhos de macaxeira e mantinha um pratinho de amostra na frente da mesa o tempo todo. Conhecia cada cliente frequente pelo nome e pelo que costumavam comprar e por alguma coisa pessoal. A avó no hospital, o filho que tinha acabado de entrar na faculdade,
o cachorro que tinha passado por cirurgia. Lembrava dessas coisas e fazia perguntas de acompanhamento. As pessoas iam à barraca da Dona Cida não só pelos quitutes, mas porque a Dona Cida fazia com que sentissem que suas vidas eram de interesse. Eu tinha parado de conseguir fazer isso. À minha esquerda ficava um homem mais velho, chamado seu Antônio, mineiro de Lavras, que vendia conservas e picles dos fornecedores da família no interior de São Paulo. Tinha estado na feira por mais tempo do que eu. Era quieto e sério e fazia café bom numa chapa elétrica pequena atrás da barraca e oferecia uma xícara se você estava por perto e parecia precisar. Ele tinha me oferecido café centenas de vezes ao longo dos anos e eu tinha aceitado talvez 2. Me disse que estava ocupada demais. Atrás de mim e uma fileira para lá havia um rapaz jovem chamado Leandro, uns 30 anos, que vendia mel e especiarias e estava montando sua barraca há 3 anos. Estava sempre fazendo perguntas aos feirantes mais velhos sobre fornecedores, sobre as regras da feira, sobre como lidar com um cliente difícil. Tinha me perguntado várias vezes e eu tinha respondido do jeito que fazia tudo. Eficientemente, corretamente e sem calor. Ele tinha parado de perguntar. Essas eram as pessoas que eu via todo dia. Era minha comunidade, por geografia e história, e pela experiência compartilhada de construir alguma coisa em Campinas de trabalho e vontade. E eu tinha ficado entre elas por anos sem estar entre elas de verdade. Tinha me tornado a feirante cujos preços você confiava e cuja companhia você não buscava. Essa era eu. E eu tinha construído essa versão de mim tão lentamente, ao longo de tantos anos de manhãs, que tinha parado de saber que era uma versão e tinha começado a pensar que era simplesmente quem eu era. A terça de outubro estava fria, aquele tipo de frio paulista que parece pessoal. Tinha meu casaco sobre a roupa de trabalho e as mãos já estavam rígidas quando terminei de montar. A feira abriu às 6, às 7 estava movimentada. A vi quando ela entrou pela Orozimbo Maia. Caminhava devagar pela feira, do jeito que alguém caminha quando não tem certeza do que está procurando, mas está procurando alguma coisa. Vestia roupa simples, um vestido de cor discreta, nada quente o suficiente para outubro, sem bolsa, sem celular que eu pudesse ver. Cabelo escuro sobre os ombros, caindo com uma naturalidade que parecia calculada, mas não era. Os pés descalços no piso de concreto da feira, o que notei porque você nota isso. Ela parou na frente da minha barraca. Eu tinha laranjas empilhadas em 3 pirâmides na mesa da frente, baías de araraquara, brilhantes e firmes, as melhores da temporada até então. Tinha acordado às 4 da manhã e ido ao atacado buscar. Tinha descarregado 40 quilos de cítrico e empilhado do jeito que o Osvaldo empilhava as coisas. Com cuidado, para que o melhor lado ficasse voltado para fora. Tinha centenas de laranjas. Ela olhou para as laranjas por um momento e então me olhou. Disse: "Bom dia. Eu andei bastante. Pode me dar uma laranja? Estou com muita sede." Quero te contar o que eu realmente vi naquele momento, porque pensei nisso mais vezes do que consigo contar. Vi os pés descalços primeiro. Piso frio de concreto, outubro, e essa mulher estava nele sem sapatos. Depois as roupas simples, não sujas, mas não quentes o suficiente para o tempo. Depois as mãos vazias. E então, o rosto dela. Ela estava me olhando com uma expressão que era, entendo agora, só paciência. Paciência completa e simples. Do tipo que não exige nada de volta. Estava com sede e havia laranjas e tinha pedido do jeito que você pede,
quando acredita que pedir é razoável, sem cálculo, sem estratégia. E eu não vi nada disso. Quero ser honesta sobre o que realmente vi, porque esta é a parte mais difícil de contar. Vi uma mulher que queria alguma coisa de mim. É a extensão completa do que processei. Não os pés descalços no concreto frio. Não a distância que disse ter andado. Não o fato simples de que eu estava dentro de uma barraca com 40 quilos da exata coisa que ela estava pedindo. Só, alguém está me pedindo alguma coisa, mais uma exigência, mais uma mão aberta. Estava tão acostumada com as coisas vindo para mim, a dívida, a feira, as 6 manhãs por semana, as noites fazendo contas, que tinha parado de conseguir ver a diferença entre alguma coisa vindo para me tirar e alguma coisa pedindo ajuda. Sentiam igual, o mundo pressionando de fora, eu segurando o que tinha. Disse, não sou caridade. A laranja é R$ 1,20. Ela disse, não estou com dinheiro. Disse, então não posso ajudar. Isso é um negócio. Me ouvi dizer as palavras, isso é um negócio. Como se isso significasse alguma coisa. Como se essas palavras resolvessem alguma coisa. Eu estava na frente de uma mulher com pés descalços em outubro, dizendo a palavra negócio como se fosse frase completa. Algumas pessoas por perto tinham se virado para olhar. Vi a dona Cida olhando da barraca dela. Ela não discutiu. Não ficou com vergonha nem fez cena. Me olhou por um momento com alguma coisa na expressão que não consigo nomear direito ainda hoje. E tentei nomear muitas vezes. Não era mágoa, não era raiva, não era o olhar específico de uma pessoa que foi recusada e está recalculando. Era algo mais quieto, algo que parecia quase já saber como isso ia ser e não estar surpresa com isso. Ela disse, Deus te deu o que você precisa, minha filha. Disse isso suavemente, não amargamente, não como reprimenda. Disse como se quisesse dizer especificamente e sinceramente, como se tivesse algum conhecimento do que eu realmente precisava que eu mesma não tinha. E virou e começou a caminhar pelo corredor da feira. Me virei para na barraca e ajustei alguma coisa que não precisava de ajuste. É o que fiz. Uma mulher com pés descalços no concreto frio tinha me pedido uma fruta de uma barraca cheia de frutas e eu disse não. E ela me desejou bem mesmo assim e eu fiquei lá reorganizando laranjas que já estavam organizadas. Era quem eu era naquela manhã. A dona Cida chamou depois dela. Ouvi ela dizer, moça, espera um momento. Ela alcançou debaixo da mesa e veio com uma laranja Bahia que tinha numa tigela de amostras e 3 dos bolinhos de macaxeira que tinha feito naquela manhã, embrulhados em papel manteiga. Ainda não tinha vendido. Os estendeu com as 2 mãos. Disse, toma, está frio, leva esses. Ela parou e olhou para a dona Cida daquele jeito particular que tinha de olhar para as pessoas, a atenção toda, a firmeza. Pegou o que foi oferecido com as 2 mãos, não rapidamente, mas com cuidado, do jeito que você pega quando quer que a pessoa que está dando sinta que foi recebido. Disse alguma coisa para ela que eu não consegui ouvir de onde estava. A dona Cida disse, ah, é pequena coisa. Ela disse alguma coisa de volta. Peguei o final, disse, às vezes uma coisa pequena é tudo. A dona Cida disse, imagina, boa sorte por aí. Ela sorriu para a dona Cida. Então saiu da feira pela Orozimbo Maia e foi embora. A dona Cida ficou olhando ela ir. Depois me olhou. Eu olhei para o outro lado. Comecei a reorganizar as laranjas sangue. Quero te contar o que aconteceu com a dona Cida naquela tarde, porque é importante para a história toda. Ela me contou semanas depois de tudo o que mais aconteceu.
que naquela terça à tarde, a barraca dela vendeu mais do que tinha vendido em qualquer dia individual em 11 anos de feira. O dobro do que ela normalmente vendia numa terça. Vendeu tudo o que tinha trazido e ligou para a filha trazer mais de casa e vendeu esse também. Ela não conseguia explicar. Era uma terça de outubro, sem feriado, sem evento, sem nada especial no calendário. As pessoas só foram chegando, ela não tinha me contado para fazer um ponto sobre ela e a laranja. Me contou porque achou que eu devia saber a história toda. Ela é esse tipo de pessoa. Fiquei pensando nisso por muito tempo depois que ela me contou. Eu tinha centenas de laranjas e não dei nenhuma. A dona Cida tinha uma tigela de amostras e deu sem hesitar. E naquela tarde, a tarde do dia em que recusei uma mulher que estava com sede, a barraca da dona Cida dobrou. Não estou te contando isso para dizer que generosidade é transação, que você dá e automaticamente recebe. Não acredito que funcione assim, e não acho que a história esteja tentando dizer isso. Estou te contando porque foi parte do que aprendi a ver quando finalmente comecei a ver claramente. Que a postura de abertura, o impulso de dar quando dar era possível, atraiu alguma coisa. Não porque era estratégico, porque era a orientação certa para o mundo. A dona Cida me olhou. Eu olhei para o outro lado primeiro, reorganizei as laranjas-sangue. Não levantei a vista por muito tempo. Naquela noite fiquei na feira depois que todo mundo foi embora. Essa é a parte que não contei para muitas pessoas. Faço isso às vezes. Fico até tarde depois que os outros feirantes foram e as luzes estão mais baixas e a feira ficou quieta. Tenho feito isso desde que o Osvaldo morreu. Tem algo na feira à noite que sempre achei mais honesto do que de dia, quando está cheia de comércio e barulho e a performance de competência. À noite é só o espaço, as barracas cobertas, o cheiro de cítrico e concreto úmido e madeira velha, o som das geladeiras fazendo seu trabalho constante. Sempre foi o lugar onde posso baixar a guarda sem ninguém ver ela baixar. Naquela noite sentei no meu banco de madeira e peguei o caderno e abri na página que tinha parado de olhar. R$ 104.000. 3 dias. Quero te contar o que esses 3 dias realmente significavam, porque preciso que você entenda o que eu estava enfrentando naquela noite. Não era só o dinheiro. O dinheiro era quase secundário, por mais estranho que isso soe. A barraca era onde o Osvaldo tinha morrido. Não de forma mórbida, no sentido de que o último lugar em que ele tinha estado era aqui, se movendo por esse espaço, fazendo o trabalho que amava. Por 18 anos eu tinha vindo a essa feira e sentido, de alguma forma periférica, que nunca examinei muito de perto, que enquanto essa barraca existisse, eu não tinha perdido completamente. O nome dele estava nos registros da feira. Os outros feirantes nos conheciam como par, mesmo ele tendo ido quase 2 décadas atrás. Perder a barraca era perder o último lugar que ainda guardava isso. Sentei na feira às 10 da noite de uma terça e entendi, pela primeira vez de verdade, que estava prestes a perder o Osvaldo 2 vezes. Não choro. Tenho dito isso para mim mesma por 18 anos como se fosse força e não sintoma. Chorei. Não do jeito que você chora na frente de pessoas, controlado e breve e composto de novo rapidamente. O outro tipo. O tipo que você não permite porque depois que começa, você não sabe onde termina. Sentei naquele banco na feira vazia e chorei pela barraca, e pelo Osvaldo, e pela dívida, e pelos 18 anos, e pela mulher em que tinha me tornado nesses 18 anos, sem perceber completamente o tornar. Quero te contar como são 18 anos desse tipo de luto quando você tem sido funcional dentro dele, porque acho que alguns de vocês sabem isso por dentro.
Você continua. Essa é a estratégia toda. Você continua e fica útil e não para, porque se parar vai sentir o tamanho do espaço vazio, e o tamanho do espaço vazio não é algo que você está disposta a sentir. Então, você constrói paredes ao redor do espaço vazio. Não deliberadamente, não como plano. Elas crescem do jeito que mato cresce, porque as condições sustentam e ninguém está ativamente impedindo. Trabalhei, orei, comi, dormi. Acordei às 4 e fui ao atacado, e voltei e montei e vendi frutas, e fui para casa e dormi e fiz de novo. Era correta e eficiente e capaz. Estava resolvendo o problema certo, que era manter a barraca viva, e estava resolvendo isso todo dia. Mas o que não tinha feito em 18 anos era velado o Osvaldo. Não de verdade. Tinha estado no velório dele, tinha feito o período de luto, dito as orações, recebido as pessoas que vieram, feito a comida, performado a perda do jeito que você performa, uma perda numa comunidade onde as formas de luto são estabelecidas e comunais e estão lá para te sustentar no pior disso. E então tinha fechado a porta nisso e voltado ao trabalho. O Osvaldo tinha ido, a barraca continuava, os filhos precisavam de sustento, a dívida estava começando, não havia espaço para o tamanho real do que eu tinha perdido. Então tinha colocado isso em algum lugar interior e me afastado. Por 18 anos tinha passado por aquele cômodo e não aberto a porta. Naquela noite na feira, a porta abriu, e o que estava atrás dela não era principalmente a barraca ou a dívida. Era o Osvaldo. 18 anos de não me permitir sentir o tamanho da ausência dele. 18 anos de me dizer que a mulher eficiente, a que continuava, a que orava todo dia e carregava as caixas ela mesma e não pedia ajuda, que essa era a força, que essa era a resposta certa. Sentada na feira vazia, às 10 da noite, finalmente entendi que essa não era força, era sobrevivência. E sobrevivência e força não são a mesma coisa. E eu tinha confundido as duas por quase 2 décadas. Quando o choro finalmente acabou, fiquei sentada no silêncio por um tempo com o pós-sentimento dele, que é um tipo estranho de leveza que vem depois de choro desse tamanho, como tempestade que passa e deixa tudo lavado. E então fiz alguma coisa que não fazia desde criança em Bambuí. Não a oração formal. Não a forma que tinha mantido por décadas sem sentir nada se mover do outro lado. Algo diferente. Me inclinei para a frente com a cabeça nas mãos e simplesmente falei. Não em voz alta. No interior, com as palavras de dentro, a língua da minha infância. Disse, não sei mais como fazer isso. Não sei em quem me tornei. Não sei onde o Osvaldo foi ou onde qualquer coisa foi. Fiquei em silêncio. Disse, pedi ajuda a vida toda e não sei se alguma coisa ouviu, mas estou pedindo agora, não pelos 104 mil reais. Estou pedindo que ainda seja possível alguma coisa, não sei o quê, algo que não consigo nomear, só alguma coisa. A feira ficou ao redor de mim. As geladeiras fizeram o trabalho constante. As luzes da rua entraram pelas janelas altas e transformaram as barracas cobertas em formas cinzas na meia-luz. Fiquei por mais 1 hora e então fui para casa. Não dormi, mas dirigi para casa no escuro, sentindo algo que não tinha sentido em muito tempo, menos sozinha do que antes de entrar na feira naquela manhã. Isso não fazia sentido para mim. Estava cansada demais para tentar fazer sentido. Dirigi para casa no escuro com isso e deixei sentar. Na manhã seguinte, quarta-feira, voltei à feira às 6 como sempre. Estava lá 1 hora antes de dever estar porque dormir tinha sido inútil depois da meia-noite. E a feira parecia mais segura do que ficar acordada. Montei no frio. Empilhei as laranjas.
Me disse que, qualquer que fosse o que acontecesse na sexta, tinha feito o que podia por 26 anos e que isso teria que ser suficiente. E não acreditei em nenhuma palavra disso, mas disse mesmo assim. Às 7h30, antes da feira abrir oficialmente, um rapaz veio à minha barraca. Tinha uns 20 e poucos anos, jaqueta de entregador e estava me olhando do jeito que as pessoas olham quando estão verificando se tem a pessoa certa. Disse: "A senhora é Marlene Souza?" Disse que sim. Disse: "Alguém me pediu para entregar isso para a senhora." Estendeu um envelope. Envelope branco comum, fechado. Disse: "Ela descreveu essa feira e sua barraca especificamente. Me disse que a senhora ia estar aqui cedo." Disse: "Quem te deu?" Disse: "Uma mulher que encontrei na Orozimbomaia ontem à tarde. Cabelo escuro, descalça, o que é meio estranho para outubro. Me abordou e perguntou se eu topava fazer um recado. Me deu alguma coisa pelo trabalho e me deu o envelope. Olhou para o envelope e depois para mim. Disse: "Fiquei pensando nessa mulher desde ontem. Tinha um jeito nela, tipo, você prestava atenção no que ela dizia sem querer." Peguei o envelope. Esperei o rapaz ir embora e então abri. Dentro havia um papel dobrado ao redor de uma pilha de notas. Centenas. Contei com mãos que não estavam firmes. Contei de novo. 104 mil reais. Sem bilhete, sem nome, sem explicação. O valor exato que eu devia ao seu Eurico. O valor que eu não tinha contado para ninguém. O valor que vivia só no meu caderno e na minha própria cabeça e nos registros do seu Eurico. Fiquei na minha barraca de frutas na feira do produtor de Campinas às 7h30 da manhã e segurei 104 mil reais em dinheiro nas mãos e as laranjas nas pirâmides estavam ao meu redor e não consegui me mover. A dona Cida me encontrou assim. Ela também tinha chegado cedo. Veio quando viu meu rosto. Não minha expressão exatamente, mas o que meu corpo inteiro estava comunicando. E ficou parada do outro lado da mesa e esperou. Estendi o envelope para ela. Disse: "Conta." Ela contou. Contou de novo. Sentou no meu banco. Disse: "Marlene, de onde isso veio?" Contei sobre o rapaz, a mulher na Orozimbomaia que o tinha mandado, o cabelo escuro e os pés descalços e o jeito que o rapaz a descreveu. Um jeito nela, tipo, você prestava atenção no que ela dizia sem querer. A dona Cida ficou muito quieta. Disse: "Marlene, isso soa como a mulher de ontem." Ela quis dizer a mulher que eu tinha mandado embora. Eu sabia desde que abri o envelope. Sabia e tinha ficado muito quieta com o saber e tinha deixado terminar de chegar antes de dizer em voz alta. Disse: "Sim." A dona Cida olhou para as pirâmides de laranjas na minha mesa. Me olhou. Não disse nada por um tempo. Então disse: "Posso te perguntar uma coisa?" Disse sim. Disse: "Você a perdoou pelo que aconteceu ontem?" Fiquei com essa pergunta. Pensei no que perdoá-la significaria dado o que estava no envelope na mesa entre nós. Dado que ela tinha ido embora da minha barraca sem a laranja que recusei dar e então mandado de volta, através de um estranho na Orozimbomaia, mais dinheiro do que eu conseguiria ganhar em 2 anos e meio. Disse: "Dona Cida, não acho que sou eu quem precisava perdoar." Ela esperou. Disse: "Ela me pediu uma laranja. Eu tinha 3 pirâmides de laranjas." E disse que isso aqui era um negócio. Ela não disse nada. Disse: "E então ela mandou de volta isso." A dona Cida colocou a mão plana na mesa. Disse muito quietamente: "É." Disse: "O que você faz com isso? O que você faz quando alguém te dá isso depois que você não deu nada?" Ela pensou um pouco. Então disse: "Você não perdoa ela. Você deixa isso te mudar."
Quero te contar sobre os 2 dias entre o envelope e pagar o seu Eurico, porque esses 2 dias não foram nada. Fiquei na minha barraca na manhã de quarta com o envelope na bolsa embaixo da mesa e trabalhei o resto do dia do mesmo jeito que sempre trabalhei, eficientemente, corretamente, sem calor. Mas algo em mim estava me observando de um jeito que não tinha sido observado em anos. Observei minha mão alcançar o dinheiro e meus olhos ficarem na transação e não no rosto da pessoa. Observei a mim mesma responder perguntas sobre frutas com a informação mínima necessária. Me observei ser exatamente a feirante que tinha me treinado para ser e continuei pensando no valor exato, R$ 104.000. Não 104.050, não 103.900. O número preciso do meu caderno privado, o número que ninguém fora dos registros do seu Eurico e da minha própria cabeça tinha acesso. Não era aproximação, não era um presente que foi mais ou menos próximo. Era o número, até o real. Esse tipo de especificidade faz alguma coisa com você quando você fica com ela. Significa que alguma coisa estava prestando atenção, alguma coisa tinha acesso à informação que não deveria ter tido. E a pergunta que continuava surgindo nos 2 dias entre o envelope e o escritório do seu Eurico não era como, porque eu não tinha resposta para como. A pergunta era: por quê? Por que alguma coisa com acesso ao meu caderno privado também teria acesso à informação sobre meu próprio comportamento? Por que alguma coisa que sabia o peso exato da minha dívida também saberia sobre uma mulher com pés descalços e uma laranja recusada? Por que essas duas coisas, o momento pequeno numa barraca numa terça de manhã e a aritmética privada de 7 anos de dívida composta, por que essas duas coisas estariam conectadas? Não sou uma pessoa mística, nunca fui. Minha mãe era prática, meu pai era pedreiro, fui treinada para resolver problemas, não para senti-los. Mas fiquei nessa barraca por 2 dias pensando em uma mulher que pediu uma laranja e eu disse não, e em R$ 104.000 que apareceram com o número exato do meu caderno. E não conseguia tornar essas duas coisas não relacionadas. Na quarta à tarde, depois da feira, fui ao estacionamento e me sentei no carro. Não fui para casa, só sentei. Pensei em alguma coisa que não tinha pensado em muito tempo. Pensei no que minha mãe costumava dizer quando orava. Não era uma mulher formal na religião, era educada e prática, e orava do jeito que fazia tudo, diretamente, sem performance. Ela dizia que orava não porque esperava que Deus rearranjasse as coisas para ela, mas porque precisava manter-se honesta sobre o que importava e o que não importava. Ela dizia que a oração era para ela, não para Deus. Eu tinha feito o oposto disso por 18 anos. Tinha orado como manutenção, mantendo a forma, mantendo a prática, marcando a caixa. E o que percebi sentada naquele carro foi que o que tinha feito na feira na noite de terça, a coisa real, o inclinar para a frente com a cabeça nas mãos, falar no espaço vazio, não pedir pela dívida, mas pedir por alguma coisa que não conseguia nomear, essa tinha sido a primeira oração real que tinha dito em 18 anos. Paguei o seu Eurico na sexta de manhã. Dirigi até o escritório dele na Avenida Norte Sul às 9 horas com o envelope na bolsa e sentei na frente da mesa dele e coloquei na mesa na frente dele e o observei contar. Ele contou 2 vezes. Levantou os olhos com uma expressão que eu não tinha visto do seu Eurico antes, algo próximo de surpresa misturado com outra coisa que acho que era respeito. O respeito particular que um homem como o seu Eurico tem por alguém que aparece no prazo com o valor integral.
Ele processou a papelada, me deu a quitação, assinei o que precisava ser assinado e peguei as cópias e me levantei e fui embora. Na calçada na frente do prédio do escritório do seu Eurico, parei. Era outubro e o sol estava baixo e me atingiu num ângulo que era quase horizontal, do jeito que o sol de outubro faz em Campinas, e fiquei parada nele. O peso tinha ido. Quero dizer isso literalmente, e quero dizer outra coisa com isso também. A parte literal é os R$ 104.000, mas o que eu estava sentindo naquela calçada não era o alívio de uma dívida paga. Era algo maior e mais velho e mais pessoal. Parecia largar algo que eu tinha carregado tanto tempo que tinha parado de registrar como separado de mim, como quando você usa um casaco pesado durante todo o inverno, e então o primeiro dia quente de setembro chega e você o tira e sente seu próprio corpo como coisa distinta de novo. Eu tinha carregado a dívida por 7 anos, mas a dívida não era o peso real. O peso real era tudo que eu tinha me tornado no curso de carregá-la, a mulher fechada, a mulher que não conseguia dar uma laranja, a pessoa que tinha sido comprimida tão lentamente ao longo de tantos anos de fazer tudo sozinha depois do Osvaldo, que tinha parado de conseguir ver uma mulher com sede como uma mulher com sede, e só via mais uma coisa vindo em cima dela de fora. Esse era o peso, e de alguma forma, através de uma mulher com pés descalços num piso de concreto frio e de um estranho na Orozimbo-Maia e de um envelope com exatamente o número certo, esse peso tinha sido pago também. Não vou fingir que mudei da noite para o dia. Não mudei. O que aconteceu foi mais devagar. Pareceu uma tigela de fruta na frente da minha mesa para as crianças que passavam antes da escola. Pareceu ajudar o seu Antônio com as caixas dele nas manhãs em que as costas dele estavam incomodando. Pareceu parar quando o Leandro tinha uma pergunta sobre um fornecedor e realmente responder. Não só responder, mas fazer perguntas de acompanhamento, descobrir como a barraca dele estava indo, descobrir a situação da família. Pareceu coisas muito pequenas que não eram pequenas para as pessoas que estavam recebendo. Liguei para o meu filho Márcio. Tinha ligado para ele todo domingo por anos. A ligação diligente, 20 minutos, resumo da semana, tempo em Campinas, como a feira estava indo, como os preços de frutas estavam, nada real trocado. Ele me contaria sobre o emprego e os filhos, e eu diria que maravilhoso, e quis dizer isso de um jeito plano, que significava que eu estava ouvindo a informação sem realmente recebê-la. Liguei para ele numa quarta à noite, 6 semanas depois do envelope, e a ligação durou 2 horas, e foi a primeira conversa real que tivemos desde que o Osvaldo morreu. Quero te contar sobre uma memória específica que surgiu nessa conversa. Era um sábado, no verão de 2001. O Márcio tinha 12 anos, a Lúcia tinha 9, o caçula Taiguara tinha 6. Era janeiro e a feira estava no seu melhor, frutas de verão, manga Haden de Jaboticabal e pêssego das fazendas ao sul da cidade. O Osvaldo tinha acordado antes do amanhecer para pegar os pêssegos de uma fazenda com quem tinha relação direta, um sitiante de Mogi Mirim que cultivava os melhores pêssegos do interior paulista e vendia para o Osvaldo porque gostava dele. O Osvaldo voltou com 3 caixotes de pêssego às 5 da manhã e os arrumou na frente da barraca, enquanto eu ainda estava montando, e então pegou um pêssego e deu uma mordida ali mesmo, parado do lado da própria barraca, e o suco escorreu pelo queixo e ele não se importou. Disse: Marlene, experimenta isso. Só experimenta. E me deu o resto do pêssego e eu dei uma mordida e era o melhor pêssego que eu tinha comido em anos.
talvez em toda a vida, quente do caminhão e perfeito. E o Márcio, que tinha vindo com a gente naquela manhã porque era sábado e as crianças geralmente vinham nos sábados, estava observando o pai comer pêssego com suco no queixo e rindo dele. O Osvaldo agarrou o Márcio e colocou num gravata e esfregou a cabeça, e o Márcio se contorceu rindo, e então o Osvaldo pegou um segundo pêssego e deu para ele. Fiquei na minha barraca num sábado de manhã em janeiro e assisti meu marido e meu filho comerem pêssego na luz da manhã, e me lembro de ter pensado: isso é suficiente. Qualquer outra coisa, isso é suficiente. Essa foi a memória que surgiu quando estava falando com o Márcio no telefone. Não tinha pensado naquela manhã em anos. Contei para ele e ele ficou quieto, e então disse: lembro disso. Disse do jeito que você diz alguma coisa quando percebe que tem carregado uma memória sem saber. Disse: você amava muito o seu pai. Ele disse: eu sei. E te amo, mãe. Só que não tenho conseguido chegar até você. Disse: eu sei. Me desculpe. Estou trabalhando nisso. Ficou quieto no telefone por muito tempo depois que eu contei. Então disse: mãe, tenho me preocupado com você por anos. Não sabia como dizer. Disse: eu sei. Me desculpe por ter tornado difícil dizer. Disse: você está bem? Disse: acho que estou me tornando bem. É diferente, mas é alguma coisa. Ele veio visitar no mês seguinte. Trouxe a esposa e os 2 filhos, meus netos que eu tinha visto 2 vezes por ano, na melhor das hipóteses. Fomos todos à feira do produtor num sábado de manhã. Mostrei a barraca para eles. Os apresentei à dona Cida, que deu quitutes para as crianças e conversou com elas do jeito que a dona Cida conversa com todo mundo, como se fossem as pessoas mais interessantes que ela tinha encontrado naquele dia, o que talvez fossem. Minha neta, que tem 8 anos, pegou uma das laranjas da mesa da frente e a virou nas mãos e me perguntou se podia ficar com ela. Dei para ela e fiquei observando ela comê-la e pensei numa mulher que tinha pedido exatamente essa coisa simples. E orei. Não do jeito formal, não de joelhos com os olhos fechados. Por dentro, diretamente, uma frase em português. Disse: obrigada, tenho ligado para o Márcio toda quarta à noite desde então. Comecei a visitar minha filha Lúcia em Ribeirão Preto a cada poucos meses. Tornei-me, lenta e imperfeitamente, uma pessoa que meus filhos realmente conhecem. E minhas orações mudaram. Não a forma ou a frequência, o interior delas. Parei de performar e comecei a realmente falar. Comecei a esperar ser ouvida. E algumas manhãs no silêncio antes da feira abrir, na luz cinza específica do amanhecer de Campinas, quando a feira ainda não está funcionando e os outros feirantes estão só chegando, alguma coisa veio de volta, não em palavras, no sentimento de estar num cômodo onde alguém está presente. Sobre um mês depois do envelope, a dona Cida e eu estávamos fechando lado a lado no final de um sábado. Ela me perguntou como eu estava. Quis dizer do jeito que a dona Cida sempre quer dizer tudo, com o peso todo da pergunta. Disse: sinto que estava dormindo dentro de mim mesma por muito tempo e alguma coisa me acordou. Ela assentiu. Disse: é o que a graça faz, Marlene. Ela te acorda. Disse: sempre achei que graça pertencia a uma tradição específica, a uma forma particular de fé. Ela disse: não é minha, é dela. Ela dá onde quer, quando alguém precisa o suficiente. O único requisito é a necessidade. Pensei em uma mulher com pés descalços no concreto frio, pedindo uma laranja, indo embora sem ela e mandando de volta misericórdia suficiente para cobrir 7 anos de juros compostos e algo mais difícil de nomear que dinheiro. Pensei no que ela tinha dito quando foi embora. Deus te deu o que você precisa.
Não o que você quer, não o que você pede, o que você precisa. Ela sabia o que eu precisava melhor do que eu sabia. Eu precisava dos R$ 104.000, sim, mas o que eu realmente precisava era ser aberta de novo. Ser virada de volta para as pessoas em vez de para longe delas. Ser a mulher que o Osvaldo tinha se casado, a que sabia como estar em comunidade com as pessoas ao seu redor, a que conseguia ver uma mulher com sede como uma mulher com sede e responder a esse fato simples. Ela me deu isso, através de uma laranja que recusei dar. Através de um estranho na Orozimbo Maia, através de um número num caderno que ninguém devia saber. Não sei como encaixar o que acredito agora numa categoria com um nome claro. Ainda estou resolvendo isso. O que sei é que naquela feira, naquela manhã, alguma coisa me viu completamente. A mulher fechada, a dívida, as orações vazias, o Osvaldo que eu ainda estava tentando segurar, mantendo uma barraca funcionando, e não foi embora. Voltou pelos canais que eu não poderia ter previsto e me deu o que eu não tinha sabido pedir. Esse tipo de coisa tem um nome. E ela veio à minha feira, em outubro, com pés descalços, pedindo uma laranja. Para cada pessoa assistindo isso que está fechada há muito tempo, por perda, por dívida, por anos de carregar alguma coisa sozinha e chamar isso de força, quero te dizer algo que não soube até ter 61 anos parada numa calçada fora do escritório do seu Eurico em outubro. A porta que você fechou em si mesma não é a última palavra. Sei como é por dentro de uma vida fechada. Parece competência, parece função, parece ter tudo feito no prazo, aparecer todo dia, nunca reclamar, nunca pedir nada, manter os pratos girando e a barraca aberta, e os filhos alimentados e as orações ditas. Parece por dentro exatamente como força. E por fora também parece força. O que é porque ninguém intervém, porque a comunidade ao seu redor observa e pensa, ela está gerenciando e não empurra na porta que você fechou. Você pode viver dentro desse lugar fechado por muito tempo. Eu vivi dentro dele por 18 anos. O que quero te dizer é que ser encontrada dentro dele ainda é possível. Ela não espera você abrir a porta. Ela atravessa pedindo algo pequeno. Algo tão pequeno que sua recusa deveria ter sido impossível. Uma laranja de uma barraca cheia de laranjas. E na recusa você se vê claramente pela primeira vez em anos. E então, ela manda de volta o que você realmente precisa, não os R$ 104.000. O que você realmente precisa. No meu caso foi a dívida paga, sim, e também o Osvaldo me devolvido como memória que eu finalmente conseguia sentir, e também meu filho no telefone por 2 horas, e também uma tigela de fruta na borda de uma mesa para crianças que eu costumava não ver. Para qualquer pessoa assistindo isso que vem de uma tradição que diz que ela não é para você, que a graça é para outra pessoa, que você está fora da fronteira de para quem ela veio. Sou uma mulher evangélica de Bambuí que dirigia uma barraca de frutas em Campinas por 26 anos e estou te dizendo, ela veio à minha feira. Com pés descalços em outubro, pedindo uma laranja. Ela não estava confusa sobre onde estava. Ela conhece o número no seu caderno. Ela conhece o peso que você está carregando. Ela sabe quem você era antes dos anos fazerem você em quem você é agora e está interessada especificamente nessa pessoa. Esperou enquanto eu a recusei. Mandou misericórdia de volta através de um estranho na Orozimbo Maia com o valor exato. É isso que ela é. Escreve a palavra graça nos comentários. Deixa eu ver até onde isso chega hoje. Que Nossa Senhora Aparecida caminhe com você hoje e em cada dia que ainda está à sua frente. Amém.